No princípio, nada existia, nem tempo, nem espaço, nem forma. O universo estava vazio, coberto por uma escuridão silenciosa. E então, a voz de Deus ecoou: haja luz. De repente, a escuridão foi rompida. A luz brilhou e encheu os céus, trazendo ordem ao caos. Assim nasceu o primeiro dia da criação. Nos dias seguintes, Deus separou as águas e fez aparecer o firmamento. Chamou a parte seca de terra e ajuntou as águas em mares. A terra verdejou, produzindo árvores, plantas e frutos. No céu, Deus colocou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e também estrelas incontáveis para iluminar os céus. No quinto dia, o Criador encheu as águas com peixes de toda espécie, e o ar com aves que cortavam os ventos. No sexto dia, formou os animais da terra e, como obra-prima, moldou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Confiou a eles o cuidado de toda a criação e os colocou no jardim do Éden, um lugar de perfeição, beleza e comunhão. Sétimo dia, Deus descansou, santificou o tempo e estabeleceu o ritmo da vida. Trabalho e repouso, criação e contemplação. Tudo estava em ordem. Tudo era bom. Mas a história tomou outro rumo. No jardim havia liberdade, mas também um limite: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, astuta, questionou a ordem de Deus. Enganou a mulher. E o homem também participou da desobediência. De repente, o que era inocência se tornou vergonha. O que era comunhão se transformou em medo. O pecado entrou no mundo. As consequências foram duras: dor, suor, morte e a separação do Criador. O homem e a mulher foram expulsos do jardim. Mas mesmo em meio ao juízo, havia esperança. Deus prometeu que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A promessa da redenção foi lançada ainda no Éden. A nova vida fora do jardim trouxe desafios. Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Ambos ofereceram sacrifícios, mas apenas o de Abel agradou a Deus. Tomado pela inveja, Caim matou seu irmão. O primeiro homicídio, o primeiro sangue derramado. O pecado se espalhou pela humanidade. Gerações se sucederam, e a maldade cresceu a tal ponto que o coração de Deus se entristeceu. A terra estava cheia de violência. Foi então que Deus decidiu purificar o mundo, mas encontrou em Noé um homem justo. Ele recebeu a ordem de construir uma arca. Aos olhos de todos, parecia loucura, um enorme barco em terra seca. Mas Noé obedeceu. Durante anos trabalhou, pregou, advertiu, até que o dia chegou. Choveu 40 dias e 40 noites. As águas cobriram montanhas e vales. Cidades desapareceram. Tudo o que tinha fôlego de vida morreu. Mas Noé, sua família e os animais dentro da arca foram preservados. Quando o dilúvio cessou, a arca repousou sobre o monte Ararat. Noé ofereceu sacrifício ao Senhor. Deus estabeleceu com ele uma aliança, e o arco-íris brilhou nos céus, como sinal da promessa. Nunca mais as águas destruiriam a terra. As gerações voltaram a crescer, mas novamente, a arrogância humana se mostrou. Unidos por uma só língua, decidiram construir uma cidade com uma torre que chegasse até os céus. Queriam fazer um nome para si mesmos, ignorando o Criador. Então, Deus confundiu sua linguagem. De repente, já não se entendiam, e os povos se dispersaram pela face da terra. Torre de Babel ficou como testemunho de que todo projeto humano que busca a glória própria está destinado a ruir. E foi nesse cenário que Deus
chamou um homem. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu, deixou sua terra, suas seguranças, e seguiu apenas a voz que o guiava. Viveu momentos de fé e também de falhas, mas sempre sustentado pela promessa. Já em idade avançada, sem filhos, recebeu a promessa de que seria pai de uma grande descendência. E contra toda esperança, nasceu Isaque, filho da promessa. Mas a fé de Abraão foi testada. Deus pediu Isaque em sacrifício. Abraão subiu o monte, confiando que Deus proveria. No momento decisivo, o anjo o deteve. Um cordeiro foi oferecido em lugar do filho. Deus reafirmou sua aliança, mostrando que a promessa não se baseava apenas em descendência humana, mas em fé e obediência. Isaque cresceu e gerou Esaú e Jacó. Esaú, o primogênito, desprezou sua bênção por um prato de comida. Jacó, astuto, apegou-se à promessa, ainda que por meio de enganos. Mais tarde, Jacó teve um encontro decisivo com Deus. Lutou com um anjo a noite inteira e recebeu um novo nome, Israel. A partir dele nasceram os 12 filhos, que se tornariam os patriarcas das 12 tribos da nação escolhida. Entre os filhos de Jacó estava José, o mais amado. Seus sonhos revelavam grandeza futura, mas despertaram inveja em seus irmãos, que o venderam como escravo ao Egito. José passou por prisões, acusações injustas e solidão, mas em cada situação, a mão de Deus estava com ele. Por sua fidelidade, tornou-se governador do Egito, segundo apenas ao faraó. Quando a fome assolou toda a terra, seus irmãos vieram em busca de alimento. Sem reconhecê-lo, se curvaram diante dele, cumprindo os sonhos de sua juventude. O reencontro foi marcado por lágrimas e perdão. José não guardou rancor, mas disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas. Assim, toda a família de Israel desceu ao Egito, onde cresceu e prosperou, preparando o cenário para os eventos que viriam depois. O livro de Gênesis, que começa com a criação do universo, termina com uma família escolhida, vivendo em terra estrangeira. Da perfeição do Éden ao exílio no Egito, vemos uma narrativa marcada por quedas e falhas humanas, mas também pela fidelidade de um Deus que não abandona seus planos. É o livro dos começos, da criação, do pecado, do juízo, da graça, das nações e do povo de Israel. Cada história, Adão e Eva, Noé, Abraão, Jacó e José, menos aponta para a mesma verdade. Deus está no controle, conduzindo a história da humanidade, mesmo em meio ao caos, para o cumprimento de sua promessa de redenção. E a mensagem ecoa até hoje. A luz que brilhou no primeiro dia continua brilhando. A promessa feita a Abraão continua valendo. O Deus que transformou o mal em bem na vida de José continua transformando histórias. Gênesis é mais do que um livro de começos. É um livro de esperança. Ele nos lembra que, apesar das quedas, a fidelidade de Deus é eterna, e que o mesmo Criador que disse haja luz, continua trazendo luz às trevas da humanidade.